Hoje eu vou me desafiar e pintar um desenho com um material que eu não tenho lá muitas habilidades, que eu ainda não cheguei no resultado que eu posso dizer que eu gostei, que é a aquarela. Então o vídeo de hoje vai ser pintando com material de desenho que eu não tenho muitas habilidades. E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e vocês veem nos vídeos que os materiais que eu mais uso são os marcadores, né? Esses aqui que são essas canetas que são à base de álcool e eu prefiro elas pra pintar um desenho. E eu também uso bastante o lápis de cor pra trazer uns detalhes no final, né? Trazer realmente o toque final do desenho, mas hoje vai ser diferente. Eu vejo várias artes incríveis, assim, com aquarela, e até um tempo atrás eu fiz um desenho e postei lá no Instagram, nas minhas redes sociais, enfim, no TikTok, e aí eu fiquei com vontade de trazer aqui pro canal também, porque eu acho que eu já dei uma evoluída. Se vocês descerem ali nos vídeos do canal, eu vou deixar até linkado aqui embaixo na descrição. Eu já fiz um vídeo pintando com aquarela, ficou bem diferente assim, e eu acho que eu já dei uma evoluída, sabe, no desenho, pra conseguir trazer um novo vídeo usando esse material. E pra isso eu tava pensando, né, o que eu ia fazer, qual personagem que eu ia desenhar pra pintar com aquarela, e eu decidi fazer a minha versão da Smurfette, lá dos Smurfs, então vai ser ela que eu vou recriar e a gente vai pintar com aquarela. Eu separei aqui os materiais pro vídeo de hoje. Então a aquarela que eu tenho é essa aqui da Winsor Newton. Eu acho que são 16 cores. São 14 cores, na verdade. E aí, elas são essas de pastilha, né? Vocês podem ver que eu já usei um pouquinho. As cores são cores bem selecionadas, assim. Tem o azul aqui pra gente pintar a pele dela, né? Que eu acho que vai super funcionar. E aí, o legal dessa aquarela é que ela é super... Tipo, dá pra você transportar ela pra qualquer lugar que você for. E aí, ela vira um godê. Então, essa parte aqui você pode usar como godê. E ela abre aqui também, ó. Ela abre essa parte de baixo, que daí você consegue segurar dessa forma. Então você tá aqui pintando e tal, super artístico, e vem com esse potinho aqui pra você colocar água, que daí ele encaixa em algum lugar que agora eu não lembro, mas ele, aqui ó, ele encaixa aqui pra você molhar com a água, pegar a aquarela, fazer as misturas e tudo mais. Então ela é super prática e você consegue levar pra vários lugares, né? Lembrando que a listinha de materiais tá sempre aqui embaixo na descrição, que eu coloco tudo que eu vou usar no vídeo, já tá listadinho aqui embaixo, caso vocês tenham alguma dúvida. E aí eu tenho também essa outra aquarela, que é mais recente, eu comprei esse ano, e ela é de tons, cores metálicas, assim, então ela fica bem legal no fundo, assim, pra fazer um fundo no desenho, ou só alguns detalhes de brilho. Ela fica super legal, e tem os tons de azul aqui também, que se a gente quiser usar, e essa aqui é da Molin. Aí, há um tempo atrás, eu comprei esses pincéis azuis aqui. Eles são da Shopee, eu comprei na Shopee, foi também baratinho assim, né, mais barato do que esses que a gente vê nas papelarias e tal. E é legal porque vem de vários tamanhos. Então eu, como não tenho muitas habilidades, um pincel menor ele pode facilitar na hora da pintura. Eles são dessa marca aqui, ó, Zhuting. Não sei se vocês vão conseguir ver ali. E aí eles têm os tamanhos, ó, 3/8, 5/8, 1/4. E aí são 4 pincéis. Eu acho que tinha mais um, mas eu devo ter... Deve estar em algum lugar esse outro pincel, mas eu acho que aí vinha 5. Aí eu tenho esse aqui que ele já é maior, da Giotto, é o tamanho 10. Ele já é maior, né, com as cerdas mais longas também. Tenho esse que veio junto com a aquarela da Winsor Newton. Veio esse pequenininho aqui, né, que daí ele é bem menorzinho, no quesito, tipo, tamanho assim, né. E eu tenho esse que veio com a aquarela da Molin, que é daquelas que tem o compartimento aqui que você enche de água, e aí só vai apertando e as cerdas são sintéticas. Aí agora, para fazer o desenho, eu vou usar esse bloco XL Aquarelle da Canson, que ele tem 300 gramas, vem 30 folhas, e eu até, da outra vez eu já usei esse caderno aqui também, né, esse bloco, e aí eu já destaquei uma folha, só que eu tô pensando se eu vou fazer, tipo, numa A5, né, dividir ao meio, ou se eu vou fazer nesse tamanho mesmo. Mas, enfim, vamos já começar o desenho. Bom, peguei essa imagem aqui da Smurfette pra gente ter como referência, assim, né? Então a gente pode ver que as cores que predominam é o azul, o branco e também esse amarelo, um bege pro cabelo, pra fazer esse efeito mesmo, né? E aí eu vou desenhar ela no estilo que eu gosto de desenhar e tudo mais, mas mantendo essas características principais da personagem. Bom, eu vou fazer ela nesse tamanho mesmo aqui, numa folha A4. E uma coisa que eu sinto bastante diferença na hora de fazer o desenho nessa folha pra folha que eu gosto de usar com os marcadores, que é a Bristol, né? Que ela é bem lisinha. Essa aqui vocês podem ver que ela tem uma texturinha, que ele acaba marcando mais o lápis, né? Claro, vai tirando... Quanto mais textura tem a folha, mais ele tira o grafite do lápis e vai deixando mais marcado o desenho, né? Mais forte o grafite. Então isso é uma coisa que eu sinto bastante
quando eu mudo o papel de um desenho. Aí eu peguei esse lápis H, que ele tem o grafite mais clarinho, pra realmente fazer bem de leve. Eu não vou contornar antes de fazer a pintura, né? Com os marcadores eu faço rascunho a lápis e depois eu já faço o contorno. Nesse daqui eu acho que eu vou deixar a lápis mesmo, depois eu dou uma apagada no rascunho e já venho pra fazer a pintura. Bom, com o rascunho pronto, eu fiz como eu mostrei pra vocês com lápis H. Eu vou vir com um lápis um pouco mais escuro, que o que eu tenho aqui é um 4B, pra reforçar esse traço mesmo. E depois eu vou vir com o limpa tipo pra remover o grafite mais claro e deixar só essa, como se fosse fazer um contorno agora, só que com esse grafite um pouco mais escuro, pra na hora que eu for pintar eu conseguir ver cada elemento do desenho, né? Então agora, com o traço reforçado, vocês podem ver que fica bem mais forte do que eu tinha feito antes. Eu venho com o limpa tipo, que tipo, ele vai só remover essa camada de lápis mais clarinha. Na real, ele vai clarear todo o desenho, né? Mas como aí eu passo uma camada de lápis mais forte por cima, eu ainda consigo ver o desenho. Eu ainda acho que mesmo depois de eu fazer isso, eu vou passar o traço de novo, pra ele ficar bem forte na hora que eu for ver, pra pintar eu não me confundir com nenhuma outra área do desenho, né? Bom, agora é que vai começar a hora da verdade. Já separei aqui, ó, um potinho com água. Aí eu vou vir com esse, que seria tipo um intermediário dos menores, né? Pra começar a fazer a pintura. Vou até dar um zoom aqui pra vocês verem. Eu vou começar pela pele. E aí aqui eu tenho dois tons de azul. Tem esse aqui que é mais claro e esse que é um pouco mais escuro. Eu vou me aventurar e até tentar fazer uma sombra. Mas eu vou começar pelo mais claro e depois ir acrescentando, né, a sombra com o mais escuro. Mas o meu negócio, na verdade, a minha dificuldade com aquarela, né, vou falar pra vocês aqui, que a minha maior dificuldade no começo era que eu colocava muita água. Então eu acabava, tipo, borrando tudo. Eu ainda borro um pouco, sim. Mas eu botava tanta água que ele ia se espalhando, então eu não conseguia ter um controle oficial, assim, da cor, sabe? Ela ia se espalhando, se espalhando, se espalhando, e eu não conseguia fazer de um jeito que ficasse homogêneo, que ficasse bonito. Ela acabava ficando bem marcada. E aí agora eu entendi que tem que pegar menos água e ir mesmo colorindo como se fosse um marcador, sabe? A ponta é bem parecida, porque é uma ponta de pincel do marcador, e aqui eu tô usando literalmente um pincel. Então eu ia conseguindo administrar essa tinta ao longo do desenho é que era a minha dificuldade. Eu não conseguia fazer dessa forma, de uma forma que eu fosse realmente pintando como se eu estivesse pegando uma tinta, por exemplo, uma acrílica e tal, e ir pintando. Ela ia se espalhando porque eu colocava muita água. E aí agora que eu me toquei disso, né, eu fui vendo também outras pessoas fazendo e tal. Tudo que eu vou fazer hoje aqui é que eu peguei de gente que eu vi fazendo, ou até de dica que vocês deram ali quando eu postei o vídeo e tal. Porque é assim que a gente vai aprendendo, né? Vai vendo os outros fazendo, vai trocando dicas, trocando ideia, isso que é legal. A rede social proporciona isso pra gente, né? A gente compartilhar e fazer essa troca. Eu acho que é bem válido. E aí antes eu acabava usando aquarela, tipo, de uma forma que ficasse despretensioso. Então eu pintava o fundo, pintava alguns detalhes do desenho, mas nada muito específico. Não um desenho inteiro com aquarela, assim, sabe? Porque eu tinha medo de que ficasse, tipo, ruim, assim, né? Porque dá um trabalho, aí você chega no final do desenho, o negócio não tá legal. Todo mundo sofre com isso, né? De começar a ficar um tempão, assim, no desenho e tal, e você acha que vai ficar incrível. Aí quando termina, né? A gente já sabe como é que ficou, mas é isso que eu sentia com a aquarela, que às vezes eu deixava de fazer por medo de ficar ruim, assim, sabe? E aí é algo que a gente tem que se desprender cada vez mais pra realmente, né, fazer algo que a gente goste, algo que a gente acha que tem que treinar, porque se você não treinar, você não vai conseguir fazer. Você tem que se dedicar pra pegar mesmo o jeito e ir desvendando outras formas de usar ele. Então é isso que eu tô me desafiando agora com a aquarela, né? Bom, aí eu fiz o azul, essa base da pele tá pronta. Eu quero deixar ela bem clarinha mesmo, porque eu não quero que fique tão escuro. Depois eu ainda vou vir com um pouco de lápis de cor pra trazer os detalhes finais. E aí eu vou esperar dar uma secada e depois que eu terminar aqui a pele, né, falta aqui os ombros, eu vou pintar o cabelo. Aí o cabelo dela é tipo um cabelo loiro, mas ele é bem amarelado. Então eu vou fazer uma base inicial com o amarelo e depois eu vou vir com o bege,
pra trazer alguns detalhes daí com o pincel um pouco mais fino. Daí eu consigo fazer uns fios, uma coisa mais detalhada. Na real que eu mudei de ideia agora, eu vou fazer os olhos, porque os olhos também são azuis. Então eu peguei esse outro pincel um pouco mais fino. E olha quando eu pego menos água, como fica vibrante a cor, olha isso. Fica muito bonito. Eu gosto muito de desenhos com aquarela, mas antes eu tinha esse medo aí que eu falei pra vocês, de tentar fazer e tal. Mas acho que tem que ir, né? Tem que fazer e ver no que vai dar, porque fica bem legal. Eu acho que o interessante da aquarela é você deixar a tinta guiar, né? Ir fazendo, porque ela vai se jogando assim, né? Você vai colocando as cores e ela vai se espalhando, vai chegando num resultado diferente. E eu gosto dessas marcações que fica assim, sabe? Que às vezes concentra um pouco mais de tinta num lugar e tal. Eu gosto desse jeito que fica bem despretensioso. Bom, a pele eu finalizei, vai ficar marcado assim, depois eu vou tentar dar um jeito com lápis de cor, mas enfim, né, aquela coisa, estamos aprendendo. Aí agora eu vou fazer o cabelo. Como eu disse, eu vou usar esse amarelo aqui, que ele é bem amarelão. Tem esse outro aqui, mas ele é meio verde. Eu vou usar esse aqui e o bege. Essa dupla aqui eu vou usar pra fazer o cabelo. E eu até, tipo, eu acho que uma das coisas que eu não sei usar direito aquarela, né? Que nem vocês estão vendo aqui, a gente tá aprendendo juntos. Mas é uma coisa que de vez em quando eu me pego pesquisando na internet pra ver e tal. E assim, eu uso os marcadores, eles são, tipo, é um material caro, né? Material de desenho aqui no Brasil, ele acaba sendo mais caro. Mas a aquarela é uma coisa que, tipo, é muito absurdo, né? Eu não lembro quanto que eu paguei nessa da Winsor Newton, porque faz um tempo já. Eu já tenho ela há mais de um ano, então eu não lembro agora de cabeça quanto que foi. Mas ela é daquela linha Cotman, que eu acho que é tipo uma linha... Não é escolar, assim, mas não é... Ela é profissional, eu acho, mas não é, tipo, das mais caras. Então ela é bem pra quem tá aprendendo, assim. Vem com essas cores que são mais básicas, digamos. Eu não sei também se tem outras paletas de cores, porque o que eu mais tô ligado de material, assim, de desenho, são os marcadores, que é o que eu acabo usando mais. E é o que eu mais gosto de testar aqui no canal, né? Se vocês forem ver os testes de materiais, a maioria são de marcadores, assim. Então eu acabo pesando mais para esse lado, porque é o que eu mais gosto de usar. E eu prefiro, então, ver e testar esses outros para eu ter esse conhecimento também desse material que eu mais gosto. Mas a aquarela é uma coisa que, assim, tem de vários tipos. E às vezes eu fico meio com receio de comprar, por exemplo, uma um pouco mais barata e vir aquele negócio seco que não dá nem pra usar, entendeu? Então, às vezes a gente tem que também cuidar em ver, porque por ser muito caro aqui no Brasil, escolher pelos mais baratos, que às vezes o barato sai caro, né? E aí você escolhe uma que não é tão boa e depois tem que ficar com esse negócio aí usando e não gostando, ou, enfim, vai chegar, você vai usar uma vez e vai ficar guardado no armário. Mesmo sendo caro aqui no Brasil, às vezes vale a pena você dar uma economizada e investir num material que é um pouco mais caro, mas que vai trazer um efeito mais duradouro pro seu desenho, que você vai realmente conseguir usar e manter esse material por bastante tempo. Aqui, ó, como a pele já deu uma secada, eu vou vir com um azul mais escuro. Ó, ele é bem mais escuro do que o que eu usei pra pele, pra fazer a sobrancelha, que é realmente mais escura, assim, né? Eu até tenho os lápis de cor da Caran-d'Ache, que de vez em quando eu uso aqui no canal, né? Num desenho com marcadores. Eles são aquareláveis, e aí eu acho que no final eu vou usar eles pra dar um toquezinho, assim, especial no desenho, pra realmente, tipo, tirar um pouco dessas marcas, né? Que não me incomoda tanto, tipo, me incomoda um pouquinho, mas não ao ponto de eu refazer o desenho. Então eu vou, depois com o lápis de cor, trazer um pouco mais desses detalhes. O cabelo já deu uma secada, então eu vou vir com aquele mesmo pincel mais fininho com o bege. Esse bege, eu não quero ele tão saturado, então eu vou dar uma misturada com água e vou só fazer tipo umas marcações no desenho pra diferenciar do amarelão que tá agora. E eu vejo, tipo, a galera que faz aquarela, assim, prende a folha, né? Eu tô indo no freestyle mesmo, com o jeito que dá. Mas, nossa, eu acho muito legal quem tem essa paciência pra fazer aquarela. Acho que isso é uma das coisas porque eu prefiro os marcadores. Porque é muito mais prático, é muito mais rápido de você fazer assim, sabe? E eu, particularmente, eu acho que eu prefiro comprar caneta, essas coisas assim, do que comprar tinta. A tinta me dá um pouco de ansiedade, assim, na hora de usar, porque tem que ter um controle. Não que os marcadores não tenham que ter o controle, mas pra mim, se eu fizer alguma coisa que eu não gostei com os marcadores, pra eu consertar, eu acho que eu tenho mais habilidades
pra realmente tornar o desenho de volta pro jeito que eu queria, sabe? Então, eu ainda sou time marcadores, porque, não sei, eu vejo mais vantagens pra mim, né, no meu jeito que eu gosto de desenhar e pro resultado que eu gosto dos meus desenhos. Eu ainda acho que eu nunca vou abandonar os marcadores, assim. Eu até que tô conseguindo fazer um resultado legal aqui com esses marcadores. Com essa cor aqui, esse bege e o amarelo, eu acho que tá ficando bem legal. E não tá ficando tão marcado assim, né? Eu acho que é porque eu não deixei a tinta secar 100%. E aí ela tá mesclando conforme eu vou acrescentando camadas, ó. Acho que tá ficando um efeito bem legal. A boca dela eu vou fazer como se ela tivesse com um batom vermelho. Aí eu só não sei aqui, porque tem um que ele é meio coral e tem um que é bem vermelhão. Acho que eu vou fazer com esse aqui que é mais forte, pra destacar bem. Ela tem essas cores, né, azul, o cabelo com esse amarelo que eu fiz. Então o contraste das cores eu acho que vai ficar super destacando assim, né? E aí, para as partes que são sombreadas de cinza, como dentro dos olhos e tal, eu acho que eu vou fazer com o próprio lápis de cor aquarelável que eu falei pra vocês da Caran-d'Ache no final do desenho. Que a roupa dela é branca e o chapéu também é branco. Então eu vou vir colocar uma camada assim de lápis de cor pra depois eu aquarelar essa tinta. Enquanto seca o desenho, né, eu vou esperar dar uma secada, eu vou mostrar pra vocês quais que são os lápis. Deixa eu pegar aqui um que tá maior, que dá pra ver o modelo. Aqui, ó, a marca é Caran-d'Ache, né, que é uma marca suíça. E aí aqui tá escrito Supra Color 2. Eles são aquareláveis, aqui ó, tem o detalhe dessa impressão de um pincelzinho, que daí eles são aquareláveis. E tem várias formas de você usar esse material, né? Dá pra vir aqui, pintar e depois pegar o pincel com água e aquarelar a tinta. Ou até você pode fazer como se a ponta fosse a pastilha, né? Então você pega, molha o pincel e pega daqui e vai pintando. A única coisa é que a sua ponta vai ficar toda deformada assim, né? Porque vai gastando a tinta e tal, vai gastando a cera e tal, e aí vai diminuindo, depois você tem que apontar para deixar a ponta bonitinha de volta. Mas são duas formas de usar, né? Aí vai do que você preferir. E esses lápis duram muito, porque esses aqui eu ganhei, eu não lembro se eu ganhei ou se eu comprei em 2013, que eu fazia aula de desenho e tal, e aí eu fiquei um tempo sem usar e voltei a usar agora, há um tempo atrás. E pra vocês verem que, tipo, a qualidade dele não é só, se a tinta é boa, se tem pigmentação e tal, mas se ele resiste ao tempo, né? E resistiu, tem as cores aqui, né? Claro que tem umas que já estão pequenininhas, ele resistiu há quase 10 anos, então você vê a qualidade da madeira, a qualidade da cera, né, do lápis, da mina. Isso também tem que ser levado em consideração na hora de comprar um material de desenho. Eu vou usar esse tom de cinza aqui, que ele não é nem tão escuro, nem tão claro assim. E aí eu vou usar da técnica de aplicar no papel e depois aquarelar. Então eu vou só colocar assim, ó, uma camada um pouco mais forte, onde eu quero mais sombra, e mais claro, aonde eu quero que fique um ponto de brilho. E não precisa ficar tão perfeito a pintura, porque ele vai aquarelar, então ele vai se espalhar todo assim, né? E aí vai do seu jeito aí de pintar, do jeito que você quer pro seu desenho. E não é porque ele é aquarelável que você não vai usar em outros desenhos, né? Aqui, ó, é isso que eu falo, eu já manchei o desenho com o azul que pegou na minha mão, eu acho que eu apoiei aqui e botei aqui. Mas enfim, né? Faz parte, tô aprendendo ainda, me ligando dessas coisas que a aquarela traz. Mas não é porque ele é aquarelável que você não vai poder usar em outros desenhos. Dá super pra usar num desenho, por exemplo, eu faço a pintura com os marcadores e depois se eu quero algum detalhe com lápis de cor eu posso usar ele, porque ele é tão pigmentado que ele super se destaca. Então você consegue usar em qualquer tipo de material, assim, né? Claro, tinta, essas coisas, tinta acrílica, né, que formam uma camada, talvez não. Mas esses materiais corriqueiros que a gente usa, né, tipo lápis de cor e tal, eles super funcionam e eu gosto bastante de usar eles. Aí agora eu venho com o pincel normal, como eu tava usando, e aí em vez de precisar molhar ali, eu só venho e aquarelo essa tinta. Olha como que fica. E vocês podem ver que aonde eu passei o lápis, ele dissolve a tinta, ó, ele não fica marcado com onde eu passei o lápis, assim, o grafite, né? Digamos. Eu acho que só tá saindo um pouco amarelado por causa da água que tava ali, né? Que acumulou um pouco de água. E aí ficou meio que por causa que eu tava pintando o cabelo. Mas vocês podem ver a qualidade disso, que ele vai e dissolve muito o pigmento que ficou no papel. Tipo, nem dá pra ver aonde que passou o lápis, olha isso.
É muito incrível. Bom, agora vai ser uma hora crítica do desenho que eu vou tentar fazer uma sombra com aquarela. Eu peguei o azul um pouco mais escuro e aí eu vou só colocar uma mini camada e vou tentar mesclar com o azul que tá embaixo, tipo, trazendo água e tal, pra fazer uma sombra. Eu acho que rolou aqui, ó. Tipo, já dá pra ver que tem 2 tons de azul diferentes. Eu só não quero saturar muita tinta de água ali a pastilha, porque senão ela acaba soltando muito pigmento. E eu não quero que fique tão marcado assim, eu quero uma coisa mais fluida. Então eu vou bem de leve, pegando um pouquinho de tinta, só pra trazer esse outro tipo tom assim pro desenho. Bom, feito isso, aí agora eu vou pintar o fundo e vou deixar secar tudo. Daí eu vou vir com os lápis de cor, não sei se eu vou usar os da Posca ou os da Caran d'Ache, enfim, daí eu vou decidir. Mas o fundo eu queria fazer com uma outra cor, assim, eu acho que eu vou fazer com um roxo ou um rosa, pra destacar mesmo o desenho. Então eu vou vir com o roxo, eu acho que vai ficar legal essa mistura de cores. E aí tem que só, essa daqui ela parece ser um pouquinho mais seca do que a da Winsor Newton. Então, pra ela começar a soltar um pouco mais do pigmento, eu acabo colocando um pouco mais de tinta, assim, sabe? Nessa primeira pegada, ela precisa de um pouco mais de tinta para começar mesmo a se soltar. Aí ficou assim, só com aquarela, né? Poderia fazer um pouquinho mais? Poderia, mas eu não tô com medo de estragar. Então, eu vou deixar assim, e aí depois eu vou esperar secar bem pra vir com um lápis de cor. Então, aquele delineado eu vou pintar de preto, vou fazer agora o sombreado, o toque final com um lápis de cor, que vai dar outra cara pro desenho, certeza. Bom, eu já dei um tempo pra secar, já secou super bem aqui. E eu decidi fazer com os lápis de cor da Posca mesmo. Tô usando vários materiais no desenho de hoje, mas é pra fazer uma coisa que fique legal, assim. Claro que não vai ficar com o mesmo resultado que de quando eu faço com os marcadores, né? Porque eu já tenho mais prática, mas eu quero que fique também um resultado que fique legal, até pra gente ver como que pode, tipo, a gente evoluir, assim, né? Porque eu tô começando agora com os marcadores, com os marcadores, com a aquarela e tal. Então, pra gente ver essa evolução ao longo dos vídeos aí, de vez em quando eu trago um vídeo com aquarela pra gente ir acompanhando essa evolução, né? Porque aquarela, assim, eu acho que é um material que dura bastante, né? Tipo, se você usar todo dia, é capaz de não durar tanto. Mas eu acho que se for usando de pouquinho em pouquinho, assim, né, de vez em quando e tal, eu acho que é um material que tem uma durabilidade boa. E aquilo que a gente tava conversando, quando é um material de uma boa qualidade, de uma boa procedência, ele vai durar bastante conforme você for também armazenando de uma forma que de um jeito, tipo, não certo, porque cada material é de um jeito, mas com cuidado, assim, né, para ir preservando mesmo o material, para ele durar bastante e você conseguir realmente usufruir de todo o que ele pode oferecer. Então aqui, ó, eu só tô vindo com lápis de cor para trazer um pouco mais de sombra, uns detalhes a mais pro desenho, para ele não ficar tão manchado assim também, né, que acabou ficando, mas eu vou só trazendo assim um pouquinho mais de detalhes pro desenho. O resultado final ficou assim. Eu gostei bastante, assim. Eu não, nesses períodos aí que eu usei aquarela, eu não fiz muito das minhas personagens. Então, pra essa experiência, eu acho que eu gostei bastante do resultado. Já ficou bem melhor do que eu fazia antes. Acho que ficou bem mais homogêneo, menos marcado. E eu consegui distribuir melhor as tintas, né? As cores, na verdade. Então, eu acho que ficou com um resultado bem satisfatório pra mim. Eu gostei bastante. E aí, como eu falei pra vocês, eu usei a aquarela da Winsor Newton. E pro fundo aqui, que é esse metálico, ele fica bem discreto, mas traz todo um resultado diferente pro desenho. Eu usei a da Molin. E aí, pros toques finais, né, do desenho, eu vim com os lápis da Posca, que eu usei bastante desses tons de azul, bege e também do preto, né, cinza, para trazer esses resultados pro desenho de hoje. Como a folha ela é mais texturizada, o lápis fica mais marcado, assim, né? Mas eu gostei do resultado, acho que ficou bem legal. E ficou até do jeito que eu tava mais ou menos pensando, assim, né? Então eu misturei alguns materiais no vídeo de hoje pra gente ver realmente esse resultado, mas ainda tendo como base a pintura com aquarela. No final do vídeo eu vou deixar aí mais de pertinho
pertinho, né, os detalhes pra vocês verem bem de pertinho mesmo como que ficou o resultado do desenho de hoje. Mas eu gostei bastante dessa releitura da Smurfette que eu fiz, do jeito que eu gosto de desenhar, com as minhas características de desenho. Bom, e esse foi o vídeo de hoje, então, que eu me desafiei a usar esse material que eu não tenho tantas habilidades, que é a aquarela. E aí eu fiz um desenho pintando, né, a principal base, as principais características com esse material, que hoje eu já dei uma treinada a mais e eu acho que pro próximo eu vou estar melhor ainda. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que você achou dessa pintura, se eu me saí bem, onde é que eu posso melhorar, alguma dica que você tenha, deixa aí embaixo nos comentários. E claro, para mais vídeos assim de desafios de desenho, testando materiais, não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal, que tem bastante coisa legal. Nesse botãozinho vermelho tá escrito inscrever-se, clica ali para se inscrever para você não perder nada. E do lado tem um sininho, ativa o sininho para receber uma notificação sempre que tem vídeo novo aqui no canal, que é segunda e quinta às 19 horas, para você já vir correndo assistir, que tem bastante coisa boa por aqui. Deixa o like se você gostou do desenho de hoje, que vai me ajudar bastante também a continuar levando aí o desenho para cada vez mais pessoas. Então deixa o seu like, que é super importante. E também não esquece de compartilhar com seu amigo que também gosta de aquarela, que tá iniciando na aquarela. Já manda esse vídeo para ele se sentir assim confortável em tentar novas coisas, porque por aqui eu tô testando novas habilidades também. Esse foi o vídeo de hoje, então. Fiquei agora com os detalhes do desenho. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.